Mas te dizer, Paulinho, que na verdade nós é que temos que agradecer muito a esse povo. Na verdade, nós não temos como pagar os juros do carinho que esse povo tem para conosco. É difícil tu encontrar no Brasil uma família que tenha 3 mandatos em casa, atualmente, mas depois de 40 anos quase de mandato. Então nós não temos, nunca nós vamos conseguir pagar o carinho dessa população e a confiança que tem para com a nossa família. Mas também dizer o seguinte, essa questão do atendimento, eu acho que é muito da índole de cada um. Nós temos aí grupos políticos que trabalham com a porta fechada, não recebem as pessoas, ao invés de tentar o acordo, né, ao invés de tentar buscar a união, pregam a briga, a luta e por aí vai. Nós, diferente disso, nós entendemos que na política nós temos o momento da eleição, onde nós vamos discutir ideias, nós vamos lá defender os nossos ideais, mas passada a eleição nós temos que aprender a descer do palanque. Nós temos que trabalhar de braços dados, claro que discordando quando é necessário, mas sempre trabalhando com a população sempre sendo a nossa prioridade. Tanto é verdade que nós hoje, por exemplo, não estamos no governo em Santa Cruz do Sul. Não ganhamos a prefeitura, nós ficamos em segundo lugar na última campanha eleitoral e mesmo antes da prefeita Helena assumir o mandato, eu, a Kelly, os vereadores do nosso grupo político, do nosso PTB, então, naquele momento, nós procuramos a Helena para oferecer recursos, né? E hoje nós temos aqui, eu e a Kelly, encaminhados quase 30 milhões de reais para o município de Santa Cruz, mesmo sendo um partido de oposição. E eu falo isso porque nós temos um momento diferente, né? Na época em que o pai era deputado federal, nós tínhamos o prefeito anterior não aceitava recursos do então deputado federal Sérgio Moraes. E isso, na minha opinião, era um erro gravíssimo. Porque quando ele fazia isso, ele não estava brigando ou magoando o pai. Estava magoando e brigando muito mais com a população que perdia estes investimentos. Claro que nós temos que melhorar um pouco a agilidade desses encaminhamentos feitos por nós aqui em Santa Cruz. Nós temos uma prefeitura morosa, demorada, que não entrega. Nós temos aqui, por exemplo, uma discussão aí que estava na última semana muito presente nas nossas vidas e nos meios de comunicação em Santa Cruz, que foi um empréstimo feito pela prefeita, um empréstimo de 200 milhões de reais e que prevê uns juros de 350 milhões, né? Um empréstimo que tem 2 anos de carência, mas que tem uma prefeitura que não tem projetos prontos. Então, quer dizer, vai lá pegar o empréstimo sem ter nenhum projeto pronto. Mais do que isso, uma prefeitura que tem dificuldade de fazer a execução de 20 milhões, 30 milhões de reais encaminhados por mim, um pouco é dos hospitais, mas o que vai para dentro da prefeitura dá quase 20 milhões de reais. Só para que vocês tenham ideia aqui, nós temos lá um recurso para construir uma creche na localidade da linha João Alves, uma localidade que cresceu muito, é quase que uma cidade. Quase uma cidade, bairro. Sim. Esse recurso está empenhado desde o dia 12/7/2021, ou seja, já vai quase fechar um ano do empenho. Não, 12/7 fechou um ano. Já fechou, mas vai fechar um ano agora, em 2 de agosto de 2022, vai fechar um ano que esse dinheiro está na conta da prefeitura e até hoje nós não temos a obra iniciada lá naquele bairro. Então, quer dizer, é um grupo político que não consegue trabalhar 20 milhões de reais que nós colocamos no caixa, recursos esses depositados, que não precisa pagar R$1 de juros, mas se atira num volume bastante alto de juros nesse financiamento, sem ter projeto pronto, endividando o nosso município aí para as próximas gerações. Quem vai pagar vão ser outros prefeitos, né? Ela não paga porque tem esses 2 anos de carência. Nós temos aí, por exemplo, nós temos uma UBS, né? O encaminhamento de uma unidade básica de saúde para a localidade ali do Bom Jesus, né? Para atender melhor as comunidades da região. Nós vamos colocar um investimento de R$880 mil que vem para atender a área da saúde. Esse recurso também está desde o dia 31/8/2021 depositado na conta da prefeitura e até agora sequer a gente tem o projeto. Então, isso é uma crítica construtiva para o governo. Primeiro, tira aquilo que está na gaveta e entrega para a população para depois buscar recursos novos, para depois começar a pagar juros novos, né? Então, o nosso jeito de trabalhar é sempre entendendo que existe o debate político, existe, mas primeiro, aquilo que nós olhamos sempre é a população. E por isso que, independente de cores partidárias, a gente sempre tenta ajudar o nosso município e a nossa região. Cara, mas faz um cálculo. São 34 milhões que o município tem que pagar por ano. Antes, Juros. de juros. Não, é o valor total. Não, acho que é só o juros. Não, o valor total por São ano vai dar 17 70 milhões. são 17%, né? Mas calcula comigo.
Antes da pandemia, vamos contar antes da pandemia, porque se nós contar o superávit do ano passado, do ano retrasado, o governo injetou muito dinheiro. Então, antes da pandemia, nunca tivemos um superávit superior a 5 milhões. Nós tivemos muito déficit. Nunca tivemos. Então, da onde vai sobrar 34, sendo que não tinha sobrando nem 5 para pagar? E tem mais uma coisa, né, Paulinho? A questão do superávit, ela é muito relativa, né? A impressão do governo, quando discute isso, quando coloca no jornal, o superávit seria algo positivo, né? Parece que o superávit seria mais ou menos como se o município tivesse executado tudo aquilo que tinha no seu orçamento e houvesse sobra de recurso. Na realidade, não. Na realidade, tudo aquilo que o município deixou de executar, ele cai no superávit para no ano que vem ser novamente votado pela Câmara e autorizado a sua utilização. Por exemplo, essa creche da João Alves, ela foi votada, né, para autorizar a execução desse orçamento em 2021. Em 2022, nós tivemos que votar de novo o mesmo projeto. Por quê? Porque ele caiu no superávit, ou seja, já deveria ter sido executada, já deveria ter sido entregue para a comunidade ainda no ano passado, e isso não aconteceu, caiu no superávit, votamos de novo esse ano. Então, é um governo que tem dificuldade em fazer obras, né? Isso já era assim no passado, é um grupo político que não tem grandes entregas. Eu me recordo do tempo em que o pai disputou a eleição com o Telmo, e que ele perguntou lá pelas tantas para o Telmo qual a obra do governo Telmo, que ele pudesse citar uma obra do governo Telmo. E que ele, naquela época, né, se perdeu, falou de piso dos professores e de outras coisas, não soube dizer uma obra, né? Mais do que isso, nós vimos o líder do governo defendendo os 200 milhões na Câmara agora. Vai pagar 350 de juros, mas ele, em postagens, quando o Telmo pegou um financiamento de 60 milhões, ele batia e dizia que era um absurdo pegar um financiamento daquele tamanho. Então, de certa forma, é uma contradição. Mas, enfim, nós continuamos lá à disposição. A prefeita sabe disso. Aquilo que a gente puder trazer para o município de Santa Cruz, nós com certeza vamos trazer. Há poucos dias atrás, junto com a Kelly, nós fizemos alguns outdoors para a cidade, para poder prestar contas daquilo que a gente trouxe, né, dentro do mandato. Quando eu fiz o outdoor, ainda estava em 21 milhões de reais para Santa Cruz. E logo depois disso, nós começamos aí uma discussão bastante forte em torno da UTI pediátrica, né, onde essa discussão ela se iniciou quando eu trouxe 700 mil reais no ano de 2019 para cá, para fazer a reforma da UTI pediátrica. E lá naquele momento, nós descobrimos, então, uma portaria que definia que os hospitais do Brasil deveriam definir por ter a neonatal ou a pediátrica ou as duas. Não poderia mais haver a UTI mista, que é a que nós temos aqui em Santa Cruz. A partir dali, nós procuramos o governador do estado, uma agenda formada pela Kelly, onde lá nós arrancamos o compromisso do governador de que dentro do seu mandato não iria mexer na UTI pediátrica até que a gente pudesse buscar recursos e alternativas para poder não só manter, mas ampliar esse tratamento aqui em Santa Cruz, até porque nós sabemos que ele atende a região e o estado. E a partir dali nós começamos um trabalho muito forte tentando buscar soluções para que nós pudéssemos ter essas duas UTIs aqui. A Kelly conseguiu um recurso há poucos dias atrás, recurso que já está depositado, e se não está comprado, deve estar comprando agora nos próximos dias aí todos os equipamentos para essa nova UTI, então, pediátrica aqui de Santa Cruz. Nós conseguimos, junto à secretária de Estado, a Arita, uma reunião com o governador do estado também, garantindo 2 milhões e 900 mil reais para que a gente pudesse fazer a obra, a adaptação do ambiente onde essa nova UTI vai atuar aqui dentro do Hospital Santa Cruz, mas para que tudo isso virasse realidade, nós tínhamos que conseguir o recurso para custeio, né? O hospital alega de que existe um déficit mensal que o hospital não teria condições de pagar. E eu, sabedor disso, fui até o presidente Bolsonaro e consegui lá um valor de 7 milhões de reais para poder, então, custear essa UTI. Ou seja, nós conseguimos o dinheiro, nós conseguimos o recurso para a compra do equipamento, nós, junto com o governo municipal, que também lutou muito para que houvesse esse recurso da obra, então, dos 2 milhões e 900, já é dinheiro que está aprovado e podendo ser executado, e agora nós temos esses 7 milhões de reais que podem estar viabilizando essa tão sonhada UTI pediátrica aqui de Santa Cruz. Nós que temos 10 leitos dentro da atual UTI, nós vamos ter uma UTI de 10 leitos e uma nova UTI de 5 leitos para iniciar. Importante destacar que essa estrutura ela não atende somente a Santa Cruz. Ela atende a Santa Cruz, a região e o estado, porque ela cai na central de leitos de vagas, né? E hoje, nós estamos falando um pouco da família Moraes. Se tu perguntasse pra gente, bom, qual é a grande obra da família Moraes? O que
mais chama atenção? O que mais vocês se orgulham? Eu, da minha parte, acredito que não seja diferente do pai e da Kelly, eu acho que a UTI pediátrica seria talvez a grande obra. Só quem visita aquele ambiente, que vê né, as crianças sendo tratadas, os pequenininhos ali dentro, é que sabem o valor que tem. A gente, até hoje, quando caminha, não só em Santa Cruz, mas na região, várias pessoas vêm nos agradecer por essa obra. E muitos que veem a placa, porque os pais e mães têm que ficar sempre numa sala ao lado da UTI para poder amamentar, para poder dar o cuidado que precisa para a criança. Não pode ficar lá dentro, mas fica sempre numa sala ao lado. E do lado dessa sala, tu enxerga uma porta que tem lá a placa de inauguração, tendo lá o nome do pai e da Kelly, e que até hoje as pessoas dizem, olha, a gente deve muito aí para a família Moraes, e que não deve nada, né? Porque nós é que devemos para esse povo, falando dessa grande obra que nós fizemos para a população. Então, esse é o nosso jeito de trabalhar aí, né, Paulinho?